Olá, paz de Deus, irmãos. E o irmão Daniel Martinez, assim como o irmão Marcelo, lá dos Estados Unidos, aquela pregação que está circulando por ser cristocêntrica, voltado a Jesus, sem prometimento de bênçãos, né? Aquela palavra cheia de ego, de egocentrismo, onde o homem é o centro da pregação, tudo é para ele, né? Que espera que as coisas caem do céu o tempo todo, né? Bênçãos e mais nada. Famosa, para quem não gosta de estudo bíblico, não gosta de teologia, falar em teologia, mas é a teologia da prosperidade. Daniel Martinez fez uma pregação cristocêntrica, assim como o nosso irmão Marcelo. Você pode discordar de alguns pontos, é claro que a pregação vai ter alguns pontos, dado as escrituras, que você discorda, outra pessoa não concorda com o que falou, isso é comum, a pessoa examinar o que se fala, porque a Bíblia fala para julgar o que a pessoa fala, não é nada de mal com isso, ainda mais quando se trata da palavra de Deus. Você não pode ficar submisso a um homem falando como se fosse a lei. Então, você pode discordar de algumas coisas do Daniel Martinez, mas ele é uma pessoa que sempre fala de Jesus em suas pregações, sempre está falando de Jesus Cristo, e não é a primeira vez que eu observo isso desde o culto online que ele atendeu, é sempre nas suas pregações, por mais que, claro, que não tem problema nenhum o pregador usar outras passagens da Bíblia como exortação, porque a Bíblia ela é a palavra de Deus, né? Ela não contém a palavra de Deus somente, porque ela inteira é inspirada e serve de proveito para exortar e aprender dela. Ela contém a palavra de Deus, sendo ele falando, testificando, e tem as partes também que são para aprender dela. Ela é toda inspirada, então se considera a Bíblia inteira a palavra de Deus, porque é usada para edificação humana. Então ele sempre está falando mais nas suas pregações, sempre levando o nome do Senhor Jesus. Eu vou deixar aqui para vocês estarem ouvindo a palavra, que ele vai até falar sobre salvação não ser por obras. Veja a modificação que está acontecendo, as mudanças que estão acontecendo, e elas são lentas. A congregação cristã é uma igreja nova, recém-formada, por isso existem algumas mudanças, mas de tanto o povo falar, de tanto alguns criticar alguns pontos, né? Alguns dar opinião, porque uns criticam querendo que a instituição se desfaça, e outros dar opinião, né, do que estão enxergando, observando nas escrituras. E o que era antes falado, né, salvação por obras, né, se eu for firme e fiel, herdarei a coroa da vida eterna, a pessoa já pensa firme e fiel nas obras, né, no que ele pode errar, no que ele pode cair, no que ele pode pecar. Daniel Martinez vai deixar bem claro aí, né, nessa palavra, que a salvação é pela fé. E instruiu até uma pessoa que queria se batizar, mas queria se preparar antes, ou seja, queria mudar a vida antes, para depois se batizar, pensar no que ela vai fazer, nas obras que ela tem feito, ou seja, toda essa instrução. Ela achava que ela não estava preparada, e ele falou que a salvação não era pelas obras, era pela fé, a fé da pessoa. E nessa pregação falou até que a pessoa era para ir do jeito que ela era, para ver se depois ela ia modificar aquele ser dela. Claro que algumas regiões da congregação, quando a pessoa acaba caindo num erro, aí é jogado fora por 30, 40 anos, isso aí é óbvio que uma pessoa tem que congregar, essa pessoa que está nessa situação, e não pensar nisso, porque quem salva ela é Deus, quem recupera, quem restaura é o nosso Senhor Jesus Cristo, o único advogado. E se isso está acontecendo com ela, quem está errando são os homens. Mas voltando a falar aí do nosso irmão Daniel Martinez, assim como o Davi Trevisan falou da salvação por obras, né, e instruiu a igreja a modificar esse pensamento, ele também comentou nessa pregação. Dá uma olhada nessa pregação do Daniel Martinez. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Glória a Deus. O que está acontecendo nesse quadro aqui hoje? Não é a abundância da graça de Cristo? Há quanto tempo ele morreu na cruz? 2000 anos? Todos os filmes, tudo que ganhou prêmio, Oscar, se esqueceu, se perdeu no tempo. E ele aqui hoje, um povo aqui dizendo glória a Deus.
morrendo espiritualmente. E se tem alguém morrendo espiritualmente, o Senhor te diz: você é morte, mas eu sou vida. Irmãos, eu sinto a vida entrando aqui. Eu dei um testemunho aqui hoje da vida entrando e a morte saindo. Eu quero pregar aqui. Tem aqui gente que entrou aqui e você não sente mais a presença de Deus. Você não sente mais que aí é templo e morada do Espírito Santo. Talvez você entrou em lugares que o Espírito Santo não ia entrar com você, mas você falou: eu vou entrar, eu te deixo aí fora. Quando você voltou, ele está aí te esperando na porta, porque ele não é como um ser humano que por qualquer coisa despreza, mas ele diz: eu estou triste com você. Você quer conversar comigo, mas eu quero ficar quietinho. Não vou conversar com você, mas hoje ele escolheu para falar contigo. Ele deu ainda vivo aí, ainda estou aí no teu ser, ainda moro aí, ainda tenho preparada do Espírito Santo. Esse foi o trabalho de Jesus, querido. Por isso que ele diz aqui: portanto, somos feitura sua, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ah, então não adianta, não é de quem quer. Claro que não, é de quem crê. Irmão, olha que profundo isso aqui. Tem gente que fala: se Deus não me quiser. Senhor Jesus morreu para todos. É verdade ou não é? Deus amou a todos. Está escrito: Deus amou o mundo de tal maneira, a sua criação, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. De quem que veio isso? De Cristo. Não veio de nós, veio do céu. Glória ao nome do Senhor. Agora, por meio da fé, que é o dom de Deus, ela também não vem das obras. Mas então, se o teu obra vai para o céu, a salvação não é pelas obras, a salvação é pela fé. Se não, esses dias agora, eu estava na Argentina 3 semanas atrás, irmão, e depois de uma reunião, o culto veio uma jovem e falou: eu quero ser batizada. Então vamos fazer o teu batismo. O Senhor chamou 8 de Buenos Aires. Mas quando foi na hora do batismo, ela procurou: irmãos, eu não vou batizar. Eu não me preparei, eu não fiz um preparo para Cristo. Como que eu vou batizar assim? E aqui o batismo, e o Senhor dava assim: quem sabe você falou que vai se preparar primeiro para Cristo. Então ouça isso aqui, ó. A fé é que alcança a salvação. As obras de nada valem. Se alguém disser assim: eu sou crente porque eu tenho obra, eu vou no céu porque eu tenho obra, Jesus me amou porque eu tinha obra, porque eu era sincero, porque eu pagava as contas em dia, porque eu não fazia pecado. Isso é um dever do ser humano. A